Nós estamos numa série de mensagens sobre a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou. E numa parte da mensagem, Jesus diz: "O pão nosso de cada dia nos dai hoje." Isso nos traz alguns ensinamentos. Primeiro, pão significa necessidade, necessidade diária, porque ele diz o pão nosso de cada dia. E quando nós percebemos que devemos orar pelo pão de cada dia, isso também nos remete a uma segunda coisa, que nós devemos ter um hábito diário de oração, de colocar as necessidades diárias perante o Senhor. Na versão da Bíblia, a mensagem, esse texto vem de uma forma muito interessante. Ele diz assim: "Dai-nos hoje 3 boas refeições." Isso porque na cultura judaica daquela época, o judeu fazia 3 boas refeições. E menos que isso significava escassez. Então, eu aprendo uma terceira coisa, que nessa oração fala não só do sustento básico, do sustento ali para a sobrevivência, mas que Deus te alimenta de uma forma superabundante. Deus te alimenta de uma forma cuidadosa, como Pai. Afinal, no início dessa oração, Deus inicia dizendo: "Pai nosso que estás nos céus." Será que um Pai amoroso como Deus, Ele quer somente que você sobreviva? Não. Com certeza Ele quer que você tenha uma vida e vida em abundância, conforme disse Jesus: "Eu vim para que tenham vida e vida em abundância." Uma outra coisa dessa passagem, desse texto, "Pão nosso de cada dia nos dai hoje", lembra do maná. Lá no deserto, quando Moisés libertou o povo do Egito, rumo ao deserto em direção a Canaã, evidentemente que no deserto faltava água, faltava comida para sustentar aquelas milhares de pessoas. Então, Moisés intercedeu a Deus e Deus fez com que maná caísse do céu. Um alimento vindo direto do céu, contendo todos os nutrientes necessários para que o povo se alimentasse. Então, o alimento que nós temos, a provisão que nós temos, provém de Deus. As nossas necessidades, Deus supre. Por que você nasceu numa casa, numa família em que nunca faltou nada? Por que você se mantém sustentado? Foi Deus. Você poderia ter nascido numa tribo na Etiópia que sofre de fome, inanição. Então é a graça de Deus. Se você alguma vez passou necessidade na sua vida e hoje vive bem, glorifique a Deus. E clame a Ele para que o pão de cada dia não falte na sua casa. Outra coisa, outro ensinamento muito importante que eu percebo nesse texto, é que nós, seres humanos, antropologicamente falando, nós somos 3. Nós somos corpo, alma e espírito. Então o pão nosso alimenta a totalidade do nosso ser. Esse pão nosso de cada dia que Jesus está falando é alimento para a nossa totalidade do ser. Baseado em quê, pastor, que você está falando isso? Jesus, quando ele foi tentado no deserto, jejuou por 40 dias e 40 noites, Satanás, percebendo a sua necessidade física, disse: "Transforme essas pedras em pães." Então Jesus respondeu: "Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus." A palavra de Deus, ela é pão. Ela simboliza pão. Então você precisa se alimentar não só do sustento físico, mas do sustento da alma e do sustento espiritual, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento para a sua mente, para a sua psique, para a sede das suas emoções, a sua alma, e é alimento para o seu espírito, aquela parte do seu ser que comunica direto com Deus, que está em comunhão direta com Deus, que ouve a Deus, porque Deus é espírito e Ele comunica a nós através do nosso espírito. Então você se alimentando da palavra, você se alimentando em louvor a Deus, você se alimentando em oração, em comunicação com Deus,
você está alimentando a totalidade do seu ser. Principalmente a palavra de Deus. Ela é alimento. É interessante também que lá no deserto faltou água. Então, Moisés, ordenado por Deus, bateu na rocha e da rocha brotou água e todo aquele povo se alimentou daquela água no deserto. Aquele povo saciou a sua sede. E água, na palavra de Deus, é símbolo do Espírito Santo e também da palavra de Deus. Então, do mesmo jeito que o seu corpo precisa de água para a sobrevivência, o seu corpo precisa ser cheio do Espírito Santo para a sobrevivência. O seu corpo precisa, a sua alma precisa, o seu espírito precisa da palavra de Deus para a sua sobrevivência. Você precisa sobreviver na totalidade do seu ser, corpo, alma e espírito. A necessidade do pão diário, do sustento diário, a necessidade da palavra de Deus, a necessidade das ferramentas espirituais, oração, adoração, louvor. Então você viverá uma vida sustentada por Deus. É isso que Ele deseja de nós. E é essa a minha oração que eu faço hoje para você. Que você seja sustentado, alimentado, forte, vivo, animado. Que cada célula do seu corpo seja bem alimentada não só de nutrientes, mas também de um ânimo, de uma energia que provém de uma alma alegre, de um espírito fervoroso. Que isso aconteça na sua vida, que no meio dessa crise que nós vivemos, você sobreviva superabundantemente, acima dos problemas, porque você está bem alimentado, com um alimento diário, com um alimento forte para sustentar a sua vida, corpo, alma e espírito. Que Deus abençoe você grandemente através dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém.